Olá pessoal, hoje vamos tentar entender sobre o ponto de vista religioso e também sobre o ponto de vista histórico de alguns personagens bíblicos. Espero que gostem das abordagens aqui apresentadas e se gostar deixem o like, curta e compartilhem. Saul pelo olhar bíblico. Saul, na Bíblia, é uma figura complexa e trágica. Ele é o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus, mas acaba caindo em desgraça por causa de suas falhas de caráter e desobediência. Sua história é contada principalmente nos livros de 1 Samuel e 2 Samuel. Escolha como rei. No início, Saul é descrito como um homem de grande estatura e aparência imponente. 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. Ele vem da tribo de Benjamim, uma das menores tribos de Israel, e é escolhido por Deus através do profeta Samuel para ser o primeiro rei do povo israelita. A princípio, ele parece ser humilde, hesitante em aceitar a coroa, o que sugere uma certa modéstia e relutância em se destacar. 1 Samuel capítulo 9, versículo 21, capítulo 10, versículo 22. O reinado de Saul. Como rei, Saul tem alguns momentos de sucesso. Ele lidera Israel em vitórias militares contra inimigos como os amonitas e os filisteus. 1 Samuel, capítulo 11. No entanto, sua liderança rapidamente começa a se deteriorar. A queda de Saul está ligada à sua desobediência a Deus e ao profeta Samuel, bem como ao seu crescente medo e paranoia. Um momento crucial de sua ruína ocorre quando Saul desobedece uma ordem clara de Deus para destruir completamente os amalequitas e tudo o que possui. Em vez disso, ele poupa o rei Agag e o melhor dos animais, justificando suas ações como uma tentativa de oferecer sacrifícios a Deus. Isso leva Samuel a declarar que a obediência é mais importante do que o sacrifício, e Deus rejeita Saul como rei. 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 e 23. A relação com Davi. Após ser rejeitado por Deus, Saul se torna cada vez mais instável e inseguro. Sua relação com Davi, o jovem pastor que se tornaria seu sucessor, é um dos pontos centrais dessa deterioração. No início, Saul acolhe Davi em sua corte, encantado com suas habilidades musicais e com sua coragem ao derrotar Golias. Contudo, à medida que a popularidade de Davi cresce, Saul se sente ameaçado e, consumido pela inveja e pelo medo, tenta matá-lo repetidamente. 1 Samuel capítulo 18 e 19. O declínio e a morte de Saul. Saul também enfrenta uma batalha espiritual. Ele é frequentemente atormentado por um espírito maligno, o que é interpretado como uma forma de punição divina. 1 Samuel, capítulos 14 a 16. Em sua desesperança, ele até consulta uma médium, algo proibido pela lei de Deus, buscando orientação sobre seu destino. 1 Samuel, capítulo 28. O fim de Saul é trágico. Ele morre na batalha contra os filisteus no Monte Gilboa, onde, gravemente ferido, opta por tirar sua própria vida para evitar ser capturado pelos inimigos. 1 Samuel, capítulo 31. Sua morte marca o fim de seu reinado e abre caminho para Davi se tornar o novo rei de Israel. Características de Saul. Imponente, mas inseguro. Embora fosse fisicamente imponente, a princípio, parecesse modesto, Saul se revelou extremamente inseguro e vulnerável à pressão. Desobediente. Sua queda foi marcada principalmente por sua incapacidade de seguir as instruções divinas de maneira fiel. Paranoico e ciumento. Sua obsessão em manter o poder o levou a perseguir Davi, mesmo quando este não representava uma ameaça direta. Trágico. Saul é frequentemente visto como uma figura trágica, alguém que tinha grande potencial, mas cujo caráter o levou à ruína. No final, Saul é lembrado tanto por suas realizações como rei quanto por seus fracassos. Ele simboliza a complexidade do poder, da liderança e da relação entre Deus e seus escolhidos na narrativa bíblica. Saul pelo olhar histórico. A história e a arqueologia sobre Saul, o primeiro rei de Israel, são assuntos complexos. Embora a Bíblia forneça um relato detalhado de sua vida e reinado, evidências arqueológicas diretas que corroboram sua existência e atividade são escassas, e em grande parte, indiretas.
O estudo de Saul a partir de uma perspectiva histórica e arqueológica depende de cruzamentos entre o registro bíblico, achados materiais e o contexto mais amplo do Antigo Oriente Próximo. Contexto histórico de Saul. O período de Saul é geralmente datado para o final do século XI a.C., durante a transição de Israel de uma confederação tribal para uma monarquia. Ele governou durante um tempo de grande conflito entre as tribos de Israel e seus vizinhos, particularmente os filisteus. A ascensão de uma monarquia em Israel está inserida em um contexto mais amplo de reorganização política e social no Antigo Oriente Próximo, quando outras cidades-estado e reinos estavam se consolidando. Desafios em corroborar a história de Saul. Falta de evidências arqueológicas diretas. Até o momento, não há achados arqueológicos definitivos que mencionem Saul diretamente. Seu nome não foi encontrado em inscrições antigas conhecidas, como as estelas ou documentos dos impérios vizinhos, o que torna difícil estabelecer sua existência histórica com a mesma certeza que se tem para reis posteriores, como Davi ou Salomão. Dificuldade de identificação de lugares e eventos. A cidade de Gibeá, que a Bíblia identifica como a residência de Saul, 1 Samuel capítulo 10, versículo 26, foi escavada, mas a identificação precisa de suas estruturas e camadas correspondentes ao tempo de Saul ainda é debatida. Alguns arqueólogos sugerem que certas fortificações encontradas podem ter sido construídas durante o período da monarquia inicial, mas a datação exata é incerta. A crítica histórica. Muitos estudiosos se aproximam dos relatos bíblicos de Saul com cautela, entendendo-os como parte de uma narrativa escrita séculos depois dos eventos descritos. Esses relatos podem ter sido influenciados por preocupações teológicas e políticas posteriores, o que significa que nem todos os detalhes podem ser considerados fatos históricos precisos. Achados arqueológicos indiretos. A estela de Merneptah. Embora esta estela não mencione Saul especificamente, ela é importante porque é um dos primeiros registros históricos que menciona Israel como um grupo distinto no Antigo Oriente Próximo. Datada do final do século XIII a.C., ela atesta a existência de um povo chamado Israel nas terras de Canaã, fornecendo um contexto para a formação das tribos que eventualmente estabeleceriam uma monarquia. Destruições e conflitos. Alguns sítios arqueológicos, como Bet-Semes e Gezer, mostram evidências de destruições violentas que podem ser associadas a conflitos com os filisteus durante o período da monarquia inicial. Esses eventos podem refletir o contexto de guerra contínua entre Israel e os filisteus durante o reinado de Saul. Tendências arqueológicas. O estudo das tribos de Israel e sua transição para uma sociedade monárquica se baseia em uma compreensão mais ampla das mudanças sociais e econômicas em Canaã. Durante o tempo de Saul, há evidências de um crescimento na urbanização e na fortificação de cidades, o que poderia indicar o início de uma monarquia centralizada como descrito na Bíblia. Debate sobre a historicidade de Saul. Historiadores e arqueólogos discutem até que ponto o relato bíblico de Saul reflete eventos históricos precisos ou se foi idealizado para explicar a transição de Israel para a monarquia. Alguns estudiosos consideram que a figura de Saul pode ser baseada em uma liderança real, mas cujos detalhes foram moldados pela tradição oral e pelas preocupações teológicas dos autores bíblicos. Por exemplo, a caracterização de Saul como um rei rejeitado por Deus pode ter sido influenciada pela necessidade de legitimar a ascensão de Davi, o sucessor escolhido. Da mesma forma, suas falhas podem ser vistas como uma forma de ilustrar a importância da obediência a Deus. Conclusão. A história de Saul, embora central no relato bíblico, permanece um enigma do ponto de vista arqueológico. As evidências materiais diretas sobre sua existência são escassas, e os estudiosos dependem principalmente dos textos bíblicos e do contexto arqueológico mais amplo para entender seu reinado. No entanto, o registro arqueológico continua a fornecer informações sobre a sociedade, os conflitos e as transformações que ocorreram durante o período em que ele supostamente viveu. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.